Apocalipse 8, queridos. Temos, como você sabe muito bem, exposto esse livro de Apocalipse. Chegamos então agora no capítulo de número 8. Vamos até o verso de número 13 em nossa exposição, e você sabe bem, é sempre bom manter a sua Bíblia aberta, porque, creio eu, há um melhor proveito. Diz a palavra do Senhor: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Queridos, o livro de Apocalipse, ele é basicamente dividido aí em 7 sessões. São aí, na verdade, 7 ciclos. O primeiro ciclo foram ali os 7 candeeiros. O segundo ciclo, então, são agora os 7 selos. E esse capítulo 8 inicia o chamado terceiro ciclo, a terceira sessão desse livro. E essa parte, então, agora vai tratar justamente desse 7º selo, do rompimento desse 7º selo. No capítulo 6, o Cordeiro, então, ele começa ali a romper os selos. O Cordeiro, então, vai ali, rompendo um a um. E esses selos rompidos, eles, então, vão agora revelando fatos da história que agora estão aí sob domínio do Senhor Jesus. E agora, nesse capítulo 8, João vê, então, o rompimento do 7º e último selo. E o rompimento desse selo, queridos, dá agora início ao terceiro ciclo de Apocalipse. Esse 7º selo rompido revela as 7 trombetas de Apocalipse. Essas 7 trombetas, elas são tocadas agora por 7 anjos, anunciando, então, agora acontecimentos sobre a terra. Lembrando, como nós já aqui falamos, que Apocalipse ele não nos conta exatamente uma história agora sequencial. Na verdade, são ciclos que contam e por vezes recontam a mesma história de ângulos diferentes. As 7 trombetas, elas vão nos contar coisas que nós já até vimos nos primeiros capítulos do Apocalipse. Fala sobre a igreja, fala sobre o juízo de Deus sobre a terra, fala sobre o livramento que Deus dá ao justo. Mas tudo isso, queridos, sendo agora contado de outros ângulos, de aspectos diferentes. Nos capítulos anteriores, nós observamos que a ênfase ali dos selos estava nas coisas do céu e também sobre aquela igreja ali perseguida.
a igreja sofredora que ora ao seu Senhor, mas agora as trombetas elas têm a sua ênfase nas questões da terra. Vão falar sobre o castigo que Deus então agora envia àqueles que perseguiram a igreja ali nos capítulos anteriores. Vamos observar, portanto, agora, queridos, o 7º selo então sendo aberto e depois analisar ali as primeiras 4 trombetas do Apocalipse. Em primeiro lugar, verso 1, nós observamos o 7º selo, então, portanto, agora sendo rompido, sendo aberto. Diz o texto: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Da mesma forma, queridos, que ocorre ali com os outros 6 selos, nesse 7º é o Cordeiro, então, que abre, é o Cordeiro quem rompe, somente ele é digno, então, agora de abrir esses selos. E a imagem aqui é de um rolo, de um manuscrito, agora ali selado com esses 7 selos, e esse rolo, ele contém, então, agora os últimos eventos da história. E quando o selo é aberto, ao invés de alguma ação de anjos ou um som, um barulho potente de trombetas, de taças, o que se tem é um dramático silêncio. E esse silêncio, queridos, diz o texto, ele dura cerca de meia hora. Há algumas interpretações para se entender esse silêncio, mas fato é que o Antigo Testamento ele entende o silêncio como, por vezes, uma expectativa de uma ação ali iminente de Deus, uma resposta à sua onipotência, ou mesmo um pavor reverente por conta ali dos seus juízos. Alguns textos até nos mostram isso, queridos. Por exemplo, Isaías 41, verso 1, diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sofonias 1:7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e o santificou os seus convidados. Zacarias 2:13, cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Grant Osborne, um comentarista, ele afirma assim: todos no céu se colocam em intensa expectativa enquanto aguardam as últimas ações de Deus, conduzindo o fim, e os pecadores se põem em silêncio diante do juízo de Deus. A expectativa, queridos, pela vinda do reino, ela é agora compartilhada por todo o céu, que então, nesse momento, se coloca em silêncio naquele instante. E se na oração, queridos, do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino. Aqui, nesse 7º selo sendo agora rompido, nós observamos que o céu, ele também anseia pelos juízos finais que agora darão início, enfim, ao reino eterno de Deus. E essa vinda, queridos, deve sim nos gerar essa expectativa sincera, expectativa verdadeira e uma verdadeira alegria também, por sabermos que participamos desse reino, que somos alvos dessa graça de Cristo, dessa graça que nos resgata, dele que nos faz agora sermos o seu povo, sermos a sua própria família. Precisamos ter, queridos, esse coração grato, por sabermos que a vitória final do Senhor sobre as forças do mal, ela é certa, ela é garantida, e o seu reino virá em breve. Agora, queridos, vamos analisar então essa questão das trombetas aqui de Apocalipse. No verso 2, nós observamos que aqueles 7 anjos, então, eles recebem as trombetas. Veja comigo. João assim escreve: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Estamos então agora ali naquela sala do trono de Apocalipse capítulo 4. Há 7 anjos agora ali em pé diante do trono.
Esses 7 anjos, então, representam os seres viventes, os anciãos e os próprios anjos que estão também ali, naquele lugar. E esses 7 anjos agora vão ali e recebem 7 trombetas. E assim, eles passam agora a serem esses anunciadores, esses arautos reais das ações do Rei dos Reis. As trombetas, queridos, elas eram usadas não só em tempos de guerra, mas também na consagração, por exemplo, de templos, quando um rei ele era ali entronizado, na adoração ao Senhor. Salmo 98, por exemplo, versos 5 e 6 nos diz: cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. As trombetas, queridos, elas eram tocadas também antes dos sacrifícios, nas festas religiosas, nas convocações ali da nação agora a um arrependimento, especificamente ali em períodos em que houve desastres, e foram também tocadas no momento em que a arca foi agora levada para Jerusalém. Segundo Samuel 6,15 diz assim: assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. 7 sacerdotes, queridos, tocaram as trombetas quando da queda de Jericó, e foram também 7 quando também ali na chegada dessa arca em Jerusalém e também na consagração dos muros de Jerusalém. No Novo Testamento, as trombetas, elas anunciam especificamente o juízo do Senhor. Mateus 24, verso 31, nos diz assim: e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, Paulo escreve: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse, queridos, agora, as trombetas, elas são usadas como símbolo também da promessa do porvir. Elas são, na verdade, anunciadoras do juízo. E os versos 3 e 4 agora nos mostram o anjo com aquele incensário ali de ouro. Diz o texto, versos 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso, com as orações com as orações dos santos. Esse anjo, queridos, aparece agora para dar continuidade àqueles preparativos para o juízo de Deus. Ele se coloca então junto ao altar, segurando ali aquele incensário de ouro, e ele então oferece esse incenso com as orações de todos os santos. Provavelmente o incenso aqui ele serve para carregar as orações dos santos até Deus. As orações, elas são aquelas orações específicas por vingança, específicas por justiça, são as chamadas orações imprecatórias que clamam pelo juízo de Deus. É a oração, queridos, daquela grande multidão que João viu lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. São as orações dos mártires, aqueles que morreram por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. Como falamos no início, as trombetas, elas anunciam o juízo divino em resposta agora às orações dos santos. E aqui então nós vemos Deus aceitando essas orações de imprecação como agora um aroma de cheiro suave. Essa é a ideia do incenso. O comentarista Bale, ele afirma sobre as orações chegarem-se a Deus pelas mãos de um anjo. Ele diz assim:
Essas orações vêm da mão do anjo, indicando que Deus já aceitou suas orações e está no processo de vindicar o sacrifício que fizeram por ele. E o verso 5 agora nos mostra, queridos, então a resposta a essas orações. Diz o texto: o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus não somente ouve as orações dos mártires, como as responde imediatamente. Esse anjo sacerdotal, queridos, passa a ser, inclusive agora, também chamado de um anjo vingador. Sob as ordens de Deus, então, agora esse anjo, ele pega aquele incensário de onde aquelas orações subiram e o enche, então, agora de fogo ali do altar. E esse fogo passa a ser, então, o fogo do juízo. Como já falamos aqui em Apocalipse, o fogo está muito ligado ao juízo de Deus. A ênfase principal, então, aqui dessa passagem é que esses juízos de fogo que aparecerão até também aqui nos próximos capítulos de Apocalipse, são a resposta de Deus aos clamores do seu povo. É a sua vingança em favor daqueles que são seus, diante de tudo aquilo que sofreram. Quem aqui tem nos acompanhado nas nossas exposições em Apocalipse, vai se lembrar das perseguições, das dificuldades que os cristãos das 7 igrejas passaram justamente por amor a Cristo Jesus. Os mártires, que são as testemunhas de Cristo, aqueles que não negaram a sua fé, mesmo em meio a perseguições, pagando com a própria vida, eles agora têm a sua oração recebida, e não só recebida, mas atendida por Deus. E a parte final do verso faz então agora uma alusão ao texto de Êxodo, capítulo 19, verso 16, quando então Deus fala a Moisés, e aí são ouvidos trovões, relâmpagos, terremotos. Êxodo 19, verso 16 diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Isso tudo, queridos, enfatiza a grandeza do Senhor. Esse Deus tão grande, tão tremendo, é o Deus que recebe as orações do seu povo. Um povo que é perseguido principalmente pelo mundo, um povo que sabemos bem rema contra a maré do mundo, um povo que segue pelo caminho estreito, não o caminho largo, o caminho da maioria, mas é esse povo, queridos, a quem o Senhor agora ouve a oração e verdadeiramente faz justiça por amor. Somos esse povo, a Igreja de Cristo, e isso deve nos ser também uma palavra, queridos, de grande alegria. Mesmo que em sua vida você viva em algum nível, algum tipo de perseguição, quem sabe no seu trabalho, quem sabe no seu ambiente familiar, saiba que o nosso Deus é o Deus que age em favor dos seus. E aqui nós observamos que Ele nos ouve, que Ele nos assiste e faz a sua justiça ser agora estabelecida para a glória do seu nome, por amor por nós. Verso 6, queridos, nos mostra agora então a preparação para o toque das trombetas. No verso 2, os anjos eles recebem as trombetas e agora então no verso 6 eles se preparam para tocá-las. Diz o texto: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Diferentemente ali dos sacerdotes que juntos tocavam as trombetas, nós aqui observamos que os anjos, eles as tocam separadamente, introduzindo ali o juízo de Deus um a um. Assim nós então vamos acompanhar agora o toque das primeiras 4 trombetas, queridos, daqui de Apocalipse, dos versos 7 a 12. A primeira trombeta, ela é tocada no verso 7, veja comigo. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra.
Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Quando o anjo tocou a primeira trombeta, granizo e fogo, então, misturado com sangue, apareceram ali no céu e então são lançados na terra. Essa é uma clara alusão, queridos, à sétima praga, quando Moisés, então, ele ergue ali a sua vara em direção ao céu, e Deus, então, agora envia ali granizo misturado com relâmpagos e trovões. Uma tempestade terrível chega ali ao Egito, destruindo toda a vegetação. Isso mostra que o nosso Deus, queridos, é esse Deus soberano, é esse Deus majestoso e que está, sim, no controle de tudo. E como resultado dessa trombeta, diz o texto que 1/3 da terra, das árvores, da vegetação, são então ali queimadas. Se no Egito a vegetação ela foi ferida ali com granizo, aqui agora é com fogo. Florestas queimadas, destruídas, uma imagem que sabemos bem, extremamente assustadora. E é agora a segunda trombeta, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A segunda trombeta, agora, queridos, ela destrói 1/3 das águas do oceano. Ela estabelece também agora um paralelo com a primeira praga no Egito. Êxodo 7, 14 a 21, nos conta ali quando Moisés então ali fere aquelas águas do Nilo com a sua vara, e Deus então ali torna essas águas em sangue. Enquanto que no Egito o que causa então a praga é aquela vara de Moisés, aqui a causa não é exatamente ali um monte de chamas, mas algo tal como um monte de chamas, diz o nosso texto. Possivelmente, então, uma massa enorme voando ali em direção à terra. E vem em chamas, vem ali em direção ao mar, e quando cai no mar, o resultado, então, nós sabemos bem, é devastador. E veja, queridos, 1/3 da vida do mar e dos navios é destruído. E repare que naquele tempo as rotas marítimas, elas eram inclusive chamadas de a força vital de Roma, tamanha importância que tinham ali para o império. Os romanos, queridos, eles eram muito dependentes do mar, tanto para a comida quanto, claro, para o comércio. Por isso que essa cena agora da segunda trombeta, ela se mostra ainda mais devastadora do que aquela própria praga do Egito. E veja, em tudo isso, queridos, que nós temos visto, toda essa devastação, ainda assim, Deus demonstra misericórdia. Deus não diz que devastará tudo, mas 1/3. Nem todos os mares se transformarão ali em sangue, nem todos os seres viventes do mar morrerão. Simon Kistemaker, ele afirma, as catástrofes que Deus faz cair sobre o mar são sinais do fim dos tempos, por meio dos quais Deus exorta as pessoas a se arrependerem e a viverem. Nosso Deus, queridos, hoje proporciona oportunidade de arrependimento sincero, de arrependimento verdadeiro para aqueles que o rejeitam. Ainda é tempo de deixar a idolatria do coração, dos ídolos que nós levantamos e sabemos bem com tanta facilidade, e servir somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Terceira trombeta, queridos, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aqui temos também mais uma alusão à primeira praga do Egito.
Agora, ao invés de aquele grande monte em chamas, nós vemos então agora uma grande estrela queimando como uma tocha. Os estudiosos entendem ser ali, quem sabe, um meteoro ou uma estrela cadente, rasgando ali a atmosfera enquanto cai. Esse é mais um juízo de Deus vindo por meio da natureza. Um desastre enviado pelo Senhor, e essa estrela então agora cai sobre 1/3 dos rios e também das fontes das águas. Essa expressão fonte das águas, ela é recorrente principalmente no Antigo Testamento. Fala muito sobre as fontes naturais que haviam, por exemplo, em Judá. Como a água ali era escassa, queridos, os poços cavados, ou mesmo essas fontes naturais, elas eram essenciais para a sobrevivência. E essas fontes, na verdade, eram vistas como verdadeiras fontes de vida. Daí também as referências a essa expressão também no Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. E Deus também é retratado como a própria fonte de águas vivas. Jeremias 2,13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Em Apocalipse, o Cordeiro, queridos, ele conduz os santos às fontes das águas da vida. Em Apocalipse 7,17 diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O que se vê aqui agora, nessa terceira trombeta, que há, na verdade, uma inversão desse símbolo da água. Em todas essas passagens, ela é retratada como sinônimo de vida, mas agora ela é símbolo de morte. Em Êxodo 7:21, a primeira praga também tornou aquela água insalubre. E essa estrela possui um nome, absinto. É um arbusto, queridos, de sabor ali amargo. Essa região, ela possuía muito dessa planta, e por ser amarga, ela tornou-se então um símbolo até mesmo da tristeza. Provérbios 5:4 nos diz assim: mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. A questão aqui não é nem tanto, queridos, o nome da estrela, mas o que acontece então agora quando ela cai. Diz o nosso texto: a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. Essa planta, por todas essas características, portanto, tanto a tristeza quanto também o juízo, ela simboliza a morte. Por isso que na sequência o texto afirma que muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A estrela incandescente torna então aquela água agora uma água venenosa. Essa água envenenada, portanto, é o símbolo também do juízo de Deus pelo pecado, pela rebeldia dos corações. A 4ª trombeta, queridos, verso 12. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Essa 4ª trombeta, ela reproduz então a 9ª praga egípcia, quando Moisés então estende ali a sua mão e Deus envia trevas que cobrem o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão grande que o texto até vai dizer que ninguém podia ir de um lugar ao outro. Quando a 4ª trombeta soa, Deus então agora como que fere o sol, a lua e as estrelas. Essa palavra para ferida no original, ela pode significar então um ataque de raio ou um forte golpe desferido contra alguém. Ou seja, Deus feriu aqueles corpos celestiais com uma praga. Em Marcos 13, queridos, 24 e 25, Jesus nos diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. As trevas, queridos, normalmente elas representam destruição. Essa escuridão, portanto, é mais um juízo de Deus contra esse mundo. Concluindo, queridos, o propósito das 4 primeiras trombetas é tirar agora do trono os deuses terrenos e mostrar que somente Deus, o Senhor, é quem de fato se assenta no trono. Ao recapitular ali as pragas do Egito, Deus deseja demonstrar toda a sua onipotência no mundo. Esse mundo que tolamente tenta se voltar contra o Senhor. O primeiro juízo nos mostra que esse mundo material não é a resposta. O segundo e o terceiro vão tratar da questão do comércio marítimo e dos alimentos tão caros, tão importantes ali para aquela sociedade. E o quarto juízo tem o foco na própria vida, na luz que se apaga, no estabelecimento daquelas trevas. Essas 4 trombetas juntas, queridos, provam que aqueles que vivem somente para esse mundo fazem escolhas tolas, porque a verdadeira vida só existe em Deus. As coisas terrenas, elas passam, se esvaem em nossas mãos, portanto, não dependa delas. Não dependa de nada que seja passageiro, efêmero, mas dependa unicamente do que é eterno, fiel, verdadeiro, poderoso. Dependa do Senhor. Dependa de Cristo, o nosso Salvador. E quando aquelas trombetas forem por todos ouvidas, refugie-se no Senhor e você ficará seguro. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra maravilhosa, que nos mostra, Deus, um pouco daquilo que virá, mas ao mesmo tempo, Deus, que alegria é saber que o Senhor é o justo juiz, o Deus que de fato caminha com o seu povo e que verdadeiramente luta as nossas lutas, batalha por nós. Ó Senhor, obrigado porque Tua palavra nos assegura de forma tão clara que o Senhor é quem caminha conosco, quem ouve as nossas orações, e não só as ouve, mas verdadeiramente trabalha por nós. Cumpre, Deus, a Tua vontade. Ó Senhor, obrigado. Pai de amor, se há alguém aqui, Deus, que ainda não Te conhece, se há alguém aqui, Deus, que ainda não entregou-se completamente ao Teu senhorio, que seja uma noite de salvação, Senhor. Que o Senhor, de fato, encontre graça nesse coração, Deus, de maneira que, ao ouvirmos, Deus, todo esse juízo, possamos, como igreja, ainda assim, nos alegrar, porque estaremos e estamos seguros nas asas, nos braços do nosso Deus, a quem nós reverentemente chamamos de Pai. Ó Deus, visite cada lar, cada coração que aqui se encontra e que
Estabelece contigo, Deus, esse culto. Que seja essa, Deus, mais uma semana debaixo da tua proteção, do teu cuidado e do teu amor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.